Fala, GD, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Campos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje teremos mais um episódio de um quadro que as pessoas têm se identificado bastante e temos recebido muitos feedbacks positivos. Eu estou falando do Diário de um GD. No vídeo de hoje eu vou contar uma experiência de superação de um dos medos que é um dos maiores medos da humanidade. Já ouvi muito se falar que a humanidade tem dois grandes medos. O primeiro é o medo da morte e o segundo grande medo é o medo de falar em público. E é exatamente esse tipo de experiência, história que eu pretendo passar para vocês. Da vez que pela primeira vez eu tive que ministrar um treinamento na empresa que eu trabalhava, e é uma história bem interessante porque nesse dia, ou nessa ocasião, eu fui pego ainda de surpresa. Ser chamado, ser convidado para ministrar um treinamento já deixa você bastante nervoso. Imagina quando você é pego de surpresa, de uma hora para outra você se vê diante de uma classe para ministrar um curso. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Logo quando eu estava no meu primeiro ano de empresa, na verdade eu passei, tinha acabado de ser promovido e pouco mais de um ano que eu estava trabalhando na empresa, estava sendo realizado um treinamento, uma tecnologia que na época nós trabalhávamos, uma ferramenta chamada OSB, e nesse curso, treinamento que estava sendo realizado, um amigo meu do meu projeto estava lá responsável para ministrar o curso. Sendo que, quando nós menos esperávamos, aconteceu um problema no nosso projeto, algo muito emergencial, e esse meu amigo, que estava ministrando esse curso, teve que parar às pressas, né, e voltar ao nosso projeto para tentar resolver esse problema. Mas na tentativa de resolver uma emergência, acabou criando outra, que foi o curso ficou agora sem professor. Já tinha uma turma lá formada, muitas pessoas precisando assistir em aula, e quem seria a pessoa que seria selecionada para ministrar ou dar continuidade àquele curso? E a pessoa foi eu. E para mim, gente, foi uma surpresa muito grande, porque como eu falei antes para vocês, eu não tive preparo nenhum, eu não tinha programado para ministrar esse curso. E aí eu parto do pressuposto, de uma frase que eu ouvi há muito tempo e levo até hoje: não podemos deixar passar boas oportunidades na nossa vida, porque a gente não sabe quando essas oportunidades passarão de novo, se é que elas passarão. E naquele momento, eu bastante nervoso, recebi aquele convite e pensei comigo, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Se eu não for tão bem, eu pelo menos tenho a justificativa que fui pego de surpresa. Mas se eu sair do outro lado, e se eu realmente conseguir fazer um bom trabalho? Então, muito nervoso, muito preocupado, eu assumi a responsabilidade de dar continuidade a esse curso. Foi muito desafiador para mim, porque eu, olhando para mim mesmo, não me sentia preparado, não me sentia competente o suficiente para ministrar aquele curso. Mas, pouco a pouco, eu fui desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo um assunto. Uma coisa que eu percebi, que hoje eu tenho até uma visão melhor sobre isso: o pouco que nós sabemos é muito para quem não sabe nada. Por mais desafiador que seja ministrar um curso para um grupo de pessoas, no final das contas, eles estão sedentos de conhecimento. Então, por mais que você tenha uma limitação ou não tenha um conhecimento não tão vasto, mas já o que você tem já é muito para essas pessoas. E foi exatamente isso que eu comecei a perceber e me senti cada vez mais à vontade de ajudar o próximo, de ajudar aquelas pessoas a construírem seus conhecimentos. E uma coisa muito interessante que eu percebi e sentir na prática: quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia sobre o assunto, porque eu estava repetindo constantemente os mesmos assuntos e também eu tinha um desejo de querer saber mais. Por isso que é muito interessante você ser uma pessoa totalmente desprendida para ajudar os outros e ensinar outras pessoas, porque isso vai estimular você a buscar cada vez mais conhecimento. E algo muito interessante também que aconteceu nessa ocasião que eu estava ministrando esse curso é que a gente não é obrigado a saber de tudo. Eu me lembro que certa vez, dado um momento, eu estava tentando resolver um problema e acabou que eu fiquei travado. Eu não consegui, eu estava fazendo um exercício com a turma e estava dando erro constantemente, eu não estava conseguindo resolver aquele problema. E naquele momento, a solução que eu pensei foi ser humilde para reconhecer que eu não sabia e pedir ajuda de outra pessoa. Eu me lembro que naquele momento no curso eu voltei lá para aquele meu amigo, que era o professor inicial. Eu disse: poderia dar um pulinho rapidinho lá, que a gente está tentando fazer um exercício e não estou conseguindo sair do outro lado.
E ele foi lá, mostrou onde estava o meu erro, e foi uma experiência muito bacana, porque a gente também tem que entender que não somos obrigados a saber de tudo. E isso gerou ainda mais uma aproximação entre mim e os alunos, pois eles viram que eu estava aprendendo tanto quanto eles. E, por fim, esse curso gerou benefícios para mim em dois aspectos. Primeiro, na autoestima, né? Eu pude perceber que eu tinha, por mais que eu achasse que não tivesse, mas eu tinha a capacidade de formar outras pessoas, de ajudar na construção e no conhecimento de outras pessoas, por mais que eu achasse que não sabia muito, mas o que eu sabia já foi o suficiente. E outra coisa que me beneficiou muito foi justamente ter a prova social e ser visto como uma autoridade. As pessoas começaram a me ver como uma senioridade melhor, começaram a reconhecer melhor isso e, consequentemente, eu ganhei mais notoriedade na empresa que eu administrava, pois a ideia que eu passava era que eu conseguia desenvolver as coisas sozinho, mas também tinha capacidade de formar e ensinar outras pessoas. Por isso, GD, a dica de ouro que eu dou para você. Primeiro, se inscreve no nosso canal, não se esqueça de curtir esse vídeo se você achou interessante e ativar as notificações para sempre ser avisado quando a gente lançar um vídeo novo. Outra dica é não tenha medo de ensinar, não tenha medo de se expor para ajudar e formar outras pessoas. Pois, por mais que você imagine e pense que tenha um conhecimento limitado, o que você sabe é muito para quem não sabe nada. E a partir desse momento, quando você tomar essa iniciativa, outras pessoas vão lhe olhar com olhos melhores, vão lhe olhar de forma mais diferente e entenderão que você é uma pessoa elegível para assumir responsabilidades maiores. Tá bom, GD? Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Diário do GD e até a próxima.